Hey, what's up guys? Teacher Matheus here, seja muito bem-vindo, bem-vinda meus guerreiros para mais um vídeo. Dessa vez, galera, trouxe de novo uma análise de prova do Colégio Naval dessa vez, tá? A prova de 2025 que aconteceu ali no finalzinho de agosto. Rapaziada, sem mais delongas, vamos para minhas considerações sobre essa prova, ok? Então, galera, falando sobre a dificuldade dessa prova, eu ranqueei de um nível de 1 a 5, 3,5, tá? Ou seja, ali intermediário indo para avançado, mas não tão difícil assim. Lembrando que eu tô considerando, guys, a ótica de um aluno, tá? E não de um professor. O que eu achei dessa prova é que ela foi extremamente cansativa devido à quantidade de textos. Lembrando que essa prova é de um dia onde já tem 20 questões de matemática, que já dão muito trabalho por si só, e 20 questões de inglês e 5 textos médios e longos para você ler ali, tá? Dos textos, guys, eu achei o texto mais difícil, o texto que falava sobre raios solares. Eu tinha colocado aqui texto 2, mas eu reconsiderei, tá? Então, o texto mais difícil para mim foi o texto que falava sobre os raios solares. Era uma pesquisa que estava identificando formas de você resfriar a Terra, refletindo os raios solares de volta para o espaço, né? Então, eu acabei considerando esse aí o texto mais difícil dessa prova para se interpretar. Das 20 questões, a gente teve 11 questões de interpretação de texto e 9 questões de gramática. Então a gente já consegue identificar o perfil dessa banca, que é cobrar mais interpretação de texto do que de gramática, tá? Achei até que foram poucas questões de gramática, poderiam ter sido mais questões de gramática ali, pelo menos metade, 50-50. A questão mais fácil da parte de gramática eu achei a questão 30. E a mais difícil a questão 23, a gente vai dar uma olhada em todas elas, mas antes deixa eu só fazer um adendo pra você, guys. Sempre corrijam a prova de vocês pelo gabarito definitivo da prova, tá? O gabarito oficial e definitivo. Por que eu tô falando isso, galera? Inclusive, isso é uma parte, um pedido de desculpa meu, porque, tipo assim, eu demorei pra trazer essa prova, mas não foi culpa minha, guys, foi porque a banca não trouxe o documento em PDF pra poder fazer essa prova. Então eu demorei um pouco para poder fazer essa prova. Quando eles disponibilizaram o PDF com o gabarito preliminar, eu já baixei os dois e fiz de uma vez, né? Aí depois de uns dias só que eles disponibilizaram o gabarito definitivo. Aí quando eu fui corrigir de novo, deu que meu resultado tinha sido 19 das 20. Só que no gabarito preliminar, gente, eu tinha errado muitas questões. Acho que menos de 15 questões eu tinha acertado ali. Então, prestem atenção. Veja se vocês corrigiram a prova de vocês com o gabarito preliminar e corrijam de novo com o gabarito definitivo. Eu tenho certeza que não só na parte de inglês, mas em outras também deve ter divergido muito ali as respostas, né? Bom, guys, mas sem mais delongas, vamos para a questão que eu errei, né? Galera, a questão 31 foi a questão que eu errei. E ela diz o seguinte, ó. In the extract, although Stikova was alive when first responders arrived, she was suffering from severe injuries. Então diz o seguinte, embora a Stikova estivesse viva quando os primeiros respondentes do chamado, né, chegaram, ela estava sofrendo com ferimentos graves. E aí ele pergunta o que essa palavra although expressa. Galera, although é o nosso embora, é uma conjunção concessiva. Ou seja, é uma conjunção que ela te permite entender que mesmo que algo negativo tenha acontecido, algo de positivo aconteceu também. E aí existe essa concessão, entendeu? O contrário também é verídico, tá? E aí, galera, por que eu errei essa questão? Vacilo, eu fiquei entre a delta e a eco, só que eu fiquei pensando, pô, não pode ser contrast, porque para ser contraste precisa de uma conjunção adversativa. E eu não me toquei que o although, embora, ele era uma conjunção concessiva que ele podia apresentar esse contraste de ideias também, né? E aí acabei errando, galera, me embananei e é isso aí, a gente vai melhorando, beleza? Passando agora para a questão mais difícil da prova, por que eu digo que ela é difícil? Galera, a questão te pedia para identificar nos excertos do texto, olha só, que já não são pequenos, uma estrutura comparativa de advérbios. E muita gente pode ter se confundido com as estruturas comparativas de adjetivos. Qual que era o bizu aqui? Você circular a palavra que estava dentro dessa estrutura comparativa e jogar uma seta para ver onde ela parava. Se ela modificasse o sentido de um verbo, ela era advérbio. Se ela estivesse modificando ou dando uma característica a um substantivo, ela era um adjetivo, tá bom? Então, guys, lembrando que a gente tem dois tipos de estruturas comparativas. A primeira é aquela estrutura comparativa quando você tem adjetivos ou advérbios maiores do que 2 sílabas. Aí você vai usar o more than
no caso de superioridade, as no caso de igualdade e less than no caso de inferioridade. E aí, para você fazer as estruturas de comparativa com short adjectives ou short adverbs, que são os advérbios curtos ou os adjetivos curtos, você precisa acrescentar um ER no final deles. Só que a chave também, galera, é você identificar essa palavra aqui, ó, then. Tá vendo? Esse then, guys, ele significa do que, tá? Então, para você identificar uma estrutura comparativa, você precisa identificar esse then ali no texto, tá? Para você saber se ela é comparativa ou superlativa, antes do advérbio ou do adjetivo aparece um the nas estruturas de superlativo, tá? E aí nas estruturas comparativas você tem o then. Esse é o bizu máximo, tá? Aí, vamos lá, o que você precisava fazer mesmo? Você precisava puxar uma seta e ver onde parava. A alternativa certa era a Bravo. Ela tinha esse comparativo aqui, que é um comparativo irregular, porque a palavra far é irregular, tá, guys? Então a gente não tem o farther, nem o farthest, tá? Isso é errado. Então é o further ou farther. Então aqui a gente tem o farther than. Se você puxasse a seta desse farther, você ia ver que ele parava no takes, que é um verbo, modificando ali o sentido desse verbo, portanto, um advérbio, tá? Falando aqui da questão mais fácil de gramática de toda a prova, a questão 30, ela pedia para você identificar qual das palavras das opções era um adjetivo. Ele queria identificar se você sabe usar o ing, guys. O uso mais comum do ing, guys, é em final de verbos que estão no gerúndio. O ing, quando ele é gerúndio, ele equivale ao nosso NDO, tá? Que é o indo, endo ou ando. Beleza? Isso é igual ao ing. Mas só que você tinha que estudar os usos de ing, porque esse não é o único. Existem adjetivos que terminam em ing. E como é que você sabe se ele é um adjetivo ou se ele é um verbo no gerúndio? Puxa uma seta e vê onde ele para. Olha só, aqui no texto tá falando o seguinte: Police said it was a challenging climb to reach the gymnast after her fall. Então a polícia disse que foi uma subida desafiadora para alcançar a ginasta depois de sua queda. Olha só, guys, aqui primeiro eu tenho um substantivo, né? Aqui eu tenho um substantivo, climb, uma subida. E antes dele eu tenho um adjetivo qualificando esse substantivo aqui. Lembrando que na língua inglesa, adjetivos vêm antes dos substantivos, tá? É diferente da língua portuguesa, onde o adjetivo vem depois. Beleza? Então era isso que vocês tinham que observar. Puxar uma seta e observar onde parava. Falando um pouco sobre as questões de interpretação de texto, as questões 32 e 33 eu achei que são as mais trabalhosas um pouquinho, porque você precisava jogar muito com alguns detalhes que as alternativas traziam. Olha, por exemplo, essa. Na 32 aqui, letra alfa. Interviewed more than 8,000 individuals. Tá dizendo aqui que eles entrevistaram 812 colegiais. E aqui, 8,000 é 8.000, guys. Então, tipo assim, cara, você precisava saber que não era 8,800. Então, more than 800. Por conta de pegadinha boba que garanto que tinha gente se perdendo. E, mais do que isso, gabarito preliminar deu essa como correta, tá? Por incrível que pareça. Então, assim, guys, tinha que ter malandragem. Olha só. Nessa aqui, fewer than 30% say they may abstain from having children. Menos de 30% disseram que eles podem se abster de ter crianças. Aqui no texto diz exatamente 30%. Exatamente 30% e não menos de 30%. Então, guys, era malandragem, tá? Você conhecer também isso aqui, ó. Fewer, more than... Tá? Essas palavrinhas aqui. Aí, sobre o texto mais difícil, eu diria que ele é o texto mais difícil por conta da linguagem, tá? No entanto, as questões de interpretação de texto relativas a esse texto foram tranquilas, tá? E aí o texto mais fácil, que era o texto que falava sobre a série Divergente, né? A série de livros aqui. Só tinha que prestar atenção nesse except for, né? Ele queria a incorreta, para você não confundir as coisas. Aqui também esse infer, né? Você pode inferir do texto. Era muito de você ter cuidado. Guys, essas que estão com uma setinha aqui e destacadas foram as respostas do gabarito preliminar, tá? Pra você ver que tava divergindo muito, né? Então, olha só, tem muitas questões que estão
aí marcadas. Enfim, galera, minha análise foi essa, eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa com esse vídeo, espero que vocês tenham se dado muito bem, deixa aqui nos comentários como é que foram os resultados de vocês, a quantidade de acertos, quantidade de erros, para eu poder saber como é que foi a média da galera, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, gente, se não foi dessa vez, tem sempre ano que vem, e se não tiver ano que vem é porque o objetivo de vocês na Terra é outro, guys, então descansem, recompõem suas energias e recomecem, façam de novo e façam muito bem feito, tá? Fiquem com Deus e até uma próxima.